Semana passada eu estava numa pizzaria com alguns irmãos, alguns membros da nossa igreja, comemorando o aniversário de um irmão muito amado, e alguns amigos que não são crentes estavam também ali, e nas TVs que estavam naquele local, noticiavam euforicamente as eleições dos Estados Unidos, na vitória de Joe Biden, e como as pessoas estavam efusivas. E um daqueles casais que não eram crentes, mas eram conservadores, viraram para mim e perguntaram: pastor, com o resultado das eleições, a perseguição aumentará para vocês cristãos? Será que as coisas ficarão mais difíceis e piores? E eu tentei, ali naqueles minutos que tivemos, demonstrar àquele casal que a perseguição para os cristãos não está atrelada especificamente à política ou a que tipo de governo está no poder, quer seja conservador e progressista. Obviamente, um governo quanto mais distante dos princípios da palavra de Deus, mais hostil ele se tornará aos cristãos e à igreja. Mas eu tentei demonstrar para aquele casal que a perseguição à igreja de Cristo não está restrito a uma forma de governo, quer seja democrata ou republicano ou uma monarquia, mas se manifesta como uma consequência do pecado, da queda e do mundo caído em que nós estamos. Mas enquanto eles se demonstravam aflitos, eu pude falar para eles que, para nós cristãos, não há esse sentimento de desespero, ou pelo menos não deve haver. Porque a mídia, ela não tem essa preocupação, ainda que aparentemente demonstre, mas não tem. Prova maior, que naqueles mesmos dias, em Moçambique, 50 cristãos, na aldeia de Muatidi, foram decapitados por um grupo de extremistas ligados ao Estado Islâmico, e entraram ali aos gritos de Allahu Akbar, que significa Alá é grande, e juntaram num campo de futebol ali 50 cristãos, e os decapitaram. Vocês viram isso nas redes sociais, nos grandes canais de comunicação? Naqueles que defendem os direitos humanos com Black Lives Matter, nenhum de nós vimos, porque a perseguição à igreja do Senhor tem uma amplitude que vai muito além dos interesses políticos por trás de cada configuração humana. Mas o que pude dizer àquele casal, e posso dizer a todos vocês que estão adorando ao Senhor, que esse tipo de sentimento de desespero, dor e angústia não deve nos tomar, mas ao contrário, Deus tem uma promessa de felicidade, para além da felicidade normal, ou seja, bem-aventurança para aqueles que são perseguidos por amor ao seu nome. É com essa reflexão que eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, e nós seremos encorajados na palavra do Senhor com essa verdade gloriosa de que felizes são os perseguidos. Mateus capítulo de número 5, versículo de 10 a 12. Mateus 5, versículo de 10 a 12, diz a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Juntos o 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça ao Espírito de Deus para falar uma vez mais ao seu coração. Pai, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, te louvamos porque não estamos perdidos neste mundo, tateando
encontrando uma solução para as crises, aflições e decisões dos homens. Nós temos clara direção, límpida na Tua palavra. E nesta hora em que nós nos debruçamos nela para ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Espírito de Deus, fala-nos com poder e clareza. Fala-nos, Senhor, de modo que todo e qualquer medo e temor acerca das lutas que possamos enfrentar como Teus filhos neste mundo, possa dar lugar à paz que excede todo entendimento. Nós oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. De volta ao Evangelho de Mateus, que todos vocês sabem muito bem qual foi o propósito do evangelista. Foi apresentar a Jesus como rei, aquele que era descendência de Davi e tinha direito legal de reinar sobre Israel. Mateus vai desenvolvendo tudo isso desde o seu nascimento até o seu batismo e chegando agora, quando ele inaugura o seu ministério depois da grande tentação do rei, não apenas dos judeus, mas do rei das nações, ele vai apresentar a ética deste reino. É importante nós nos lembrarmos que este reino não se restringia à igreja. O reino de Deus não é a igreja, já falamos isso em outros momentos. A igreja faz parte do reino, ela é a agência do reino. Mas o reino Basileia é o domínio de Deus que se derrama sobre todas as esferas, numa linguagem caiperiana ou de Kuyper. O reino de Deus, então, ele abrange a política, abrange a ciência, a arte e também a religiosidade como igreja institucional. Jesus aqui está estabelecendo a ética não para a igreja como instituição, ele está estabelecendo a ética para todas as esferas da existência humana, onde o seu domínio se estende. E ele começa a falar desta ética deste reino com a verdadeira felicidade, usando a palavra grega makarios, que significa feliz, afortunado, uma felicidade para além das circunstâncias. E ele começa apresentando 8 bem-aventuranças. 8 modos através dos quais o homem poderia ser verdadeiramente feliz e encontrar o propósito da vida fazendo parte deste reino, e contrariando toda a arrogância, toda a altivez daqueles homens que estavam em um Israel altamente politizado, diga-se de passagem, politizado entre liberais e conservadores, mas tanto liberais como saduceus e conservadores como fariseus estavam distantes de Deus, porque o problema da distância de Deus não está atrelado ao partido político em que o homem está necessariamente. O problema da distância de Deus é consequência do coração caído e pecaminoso do homem. Então, mesmo aqueles conservadores fariseus extremamente legalistas estavam distantes do Senhor, porque colocavam a sua confiança de salvação e prosperidade na força do seu próprio braço. E Jesus então fala àquela audiência, não apenas fariseus, saduceus, mas também zelotes, que eram revolucionários, e herodianos, tantos outros partidos menores ali, demonstrando que a ética do reino de Deus, ela vai direto ao coração do homem, atingindo aquilo que necessita ser tratado, a sua escravidão ao pecado. E por isso ele começa com a primeira bem-aventurança dizendo: mais do que felizes são os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem a sua incapacidade de salvar a si mesmo e de viver uma vida dentro do propósito de Deus, e se submete ao senhorio do verdadeiro rei. Jesus fala de cada uma dessas bem-aventuranças que ia numa direção totalmente contrária àquilo que aqueles homens acreditavam ser o propósito da vida, o caminho para a felicidade, o caminho para a verdadeira prosperidade espiritual, política e social. Depois de falar de cada uma dessas bem-aventuranças, ele apresenta então a última que nós lemos, demonstrando que aqueles que
reconhecessem a sua miséria, aqueles que chorassem pelos seus próprios pecados, aqueles que fossem mansos no padrão de Deus, aqueles que tivessem fome e sede pela justiça do Evangelho aplicada sobre as suas vidas, aqueles que abraçassem a misericórdia, aqueles que tivessem o coração purificado e lavado pela palavra do Senhor, aqueles que promovessem a paz, não a paz social, mas a paz do Evangelho, certamente eles seriam perseguidos. A última bem-aventurança então fala de uma felicidade que é oriunda da perseguição, e note, das 8, é a única que é repetida. Ela é repetida para apresentar à audiência a magnitude da felicidade daqueles que vivem tudo isso e que serão perseguidos. Por isso, irmãos, com essa análise contextual, eu gostaria de apresentar 3 preciosas verdades sobre o reino de Deus na vida daqueles que amam a Cristo. Não apenas daqueles que se declaram cristãos, daqueles que são filhos de cristãos, mas daqueles que verdadeiramente amam ao Senhor Cristo, o Filho de Deus. A primeira verdade é que a perseguição será uma realidade na vida destes. A perseguição será uma realidade incontestável na vida de todo aquele que ama a Deus. Como Paulo bem disse, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no verso 12, ele diz: olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Uma outra tradução diz: padecerá perseguição. Então Jesus, quando fala desta vida no padrão e na ética do reino, e em seus desdobramentos, na última bem-aventurança ele diz: olha, macários, mais do que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E ele está falando dessa justiça do reino. O original diz, no verso 11, bem-aventurados sois quando, e quando aqui, na palavra rotan, significa sempre que. Jesus demonstrou à sua audiência, aqueles homens que estavam começando a caminhada com ele no início do seu ministério ali na Galileia, aqueles 12 discípulos, estendendo-se aos 70 e depois aos 120, não a multidão necessariamente, que a perseguição seria uma realidade. Não era contínua, não era diária. A expressão no original deixa claro que eles não seriam perseguidos 24 horas por dia. Prova maior que esses cristãos que estavam em Jerusalém, quando em Pentecostes que o Espírito Santo desce, Pedro prega o glorioso sermão, 3.000 se convertem, nós vemos como a igreja primitiva vivia ali em Atos 2, é o céu na terra, irmãos. Aquele é o retrato de todo pastor e presbítero quando quer pregar a vida em comunidade ideal. Só que aquela vida gloriosa de harmonia, tanto na igreja e principalmente de simpatia da sociedade judaica, ela durou pouco tempo. Ela vai do capítulo 2 de Atos até o capítulo de número 7. Ali no capítulo 7, a nota muda. E a hostilidade, ela passa a ser algo incontestável e permanente em Jerusalém. De modo que muitos cristãos têm de fugir ali para preservar a sua própria vida. Mas foi o nosso próprio mestre quem demonstrou ser esta realidade. Lembrem-se do início do seu ministério. Quando ele começa o ministério do reino, pregando o evangelho do reino, as boas novas, a ética, e operando sinais e prodígios, e lembrem que os milagres que Jesus operava eram um meio de confirmar que o reino havia chegado. Quando ele começa a operar tais sinais e prodígios, toda a comunidade religiosa e política de Jerusalém fica maravilhada. Tanto os liberais saduceus, quanto os conservadores fariseus, a ponto de quererem coroá-lo como rei. Vejam só, eles queriam coroar Jesus como rei.
E Jesus então olha para aqueles homens e diz: olha, o meu reino não é deste mundo. Mas se ele veio como rei, se ele veio para estabelecer o seu reino, por que não aceitou ser coroado por aqueles homens? Porque o desejo de coroação não era para o domínio de Deus no coração, em submissão à sua palavra. Eles queriam que Cristo fosse um rei que reinasse segundo as suas concupiscências e paixões, no poder político, libertando-os do jugo do Império Romano, com sinais e prodígios, multiplicando pães e peixes. Sabendo da motivação do coração daqueles homens, Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, nem tem esses valores que vocês desejam e têm em vossos corações. Mas quando este mesmo bendito rei começa a confrontar estes homens no pecado do seu coração, principalmente no conceito equivocado do sábado judaico, lá em Marcos 3, verso 6, o texto nos diz: então os fariseus, conservadores, saíram a conspirar com os herodianos contra Jesus. Vejam, inimigos políticos que agora conspiram para tirar a vida do verdadeiro rei, sobre como poderiam matá-lo. A revista atualizada diz: como lhe tirariam a vida. Cristo, quando ele estabelece essa ética do reino e confronta a maneira pecaminosa como estes homens viviam, a simpatia deixa de ser uma realidade. E ele falou que assim seria na vida dos seus discípulos. Esse seria o preço do verdadeiro discipulado. Muitos cristãos na igreja primitiva, irmãos, perderam as suas profissões. Por quê? Porque eles faziam parte de agremiações, e essas agremiações adoravam algumas divindades, e por serem cristãos e não se submeterem à adoração a tais divindades, eles eram expulsos das agremiações e então cometiam suicídio profissional, empobreceram. Outros perderam a sua própria vida. Era exatamente isso que Cristo tinha em mente, quando ele declarou aos seus seguidores que estariam dispostos a carregarem a sua cruz. Abra sua Bíblia em Mateus, poucas páginas adiante, 10:35. Mateus 10:35, veja o Senhor dizendo àqueles que o seguiam sobre o preço do discipulado. Mateus 10:35. A partir do 34, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra, juntos o 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus demonstrou que essa divisão, que essa separação começava dentro da própria família nuclear, passando para a família estendida. Todo discípulo que se submetesse ao seu senhorio, abraçasse estes valores do reino, no momento em que eles começassem a viver essas verdades do reino, essas verdades como luz, iria resplandecer sobre a vida pecaminosa da própria família, trazendo incômodo. E daí, irmãos, ele fala sobre quais os tipos e desdobramentos da perseguição. Se você olhar no versículo de número 11, ele diz: vos injuriarem, e vos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui ele usa 3 palavras para denotar tipos distintos de perseguição que esses cristãos sofreriam e que todos os verdadeiros cristãos ao longo da história sofreram ou sofrerão. Primeiro, a palavra dioko, que tem um significado básico de
perseguição física, abuso físico. O verbo grego está no particípio perfeito passivo, significando permitir que sejam perseguidos e açoitados. Jesus estava dizendo: olha, em muitos momentos vocês sofrerão agressões físicas, algumas até a própria morte. Ele mesmo, antes de ser crucificado, teve que fugir da multidão que tentava apedrejá-lo, que tentava tirar a sua vida. Contudo, não o fez porque não era chegada ainda a sua hora. Mas desde o primeiro momento que ele confronta o pecado daquela sociedade extremamente religiosa, ele estava sob os olhares mais malignos e hostis daqueles homens. Ele fala também de injúrias, na palavra no original oneidzo, que traz a ideia de censurar, insultar com veemência. Algo que ele passou quando estava diante dos próprios soldados. Vocês lembram lá em Mateus 26, no versos 67, 68, quando o próprio Filho de Deus, estando naquela cruz de maldição, sofrendo a dor pelos nossos pecados, ele escuta daqueles homens ímpios que o agrediam com uma vara, com uma lança, furando o seu lado e dizendo também: profetiza-nos, Cristo, profetiza-nos. Antes mesmo, quando estava sendo açoitado, profetiza-nos, quem foi que bateu em você? Quem foi que te açoitou? Era o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Além de perseguição física, insultos verbais, ele sofre tudo isso. Ele sofre, e os discípulos no início não entendiam, pois quando no Getsêmani ele estava ali sendo traído com um beijo, e chegam alguns para prendê-lo, Pedro, tempestuoso, puxa da sua espada, corta a orelha de um soldado, e ele diz: Pedro, por que você faz isso? Você não sabe que se eu quisesse, rogaria ao Pai, e Ele enviaria milícias de anjos para trazer livramento? Nós não somos deste espírito, não faça isso. Além de açoites físicos, além de injúrias, o Senhor disse que os seus discípulos sofreriam calúnia. Vejam, verso 11 ainda: mentindo, disserem todo mal contra vós. Enquanto os insultos são palavras abusivas, ditas na face com ironia, essas palavras abusivas, elas são primariamente ditas nas costas, ou seja, as calúnias. Os críticos de Jesus disseram nas costas dele: olha, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Falavam caluniosamente do Senhor, dizendo que ele era um ébrio, que andava com prostituta, difamando a reputação do santo Deus. Falaram caluniosamente dos apóstolos. O próprio Paulo foi o mais caluniado, quando muitos falsos cristãos e discípulos dentro da própria igreja de Corinto dizia que ele era um mercenário, que ele servia a Cristo por interesses, que ele roubava, e ele era caluniado, tanto que na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele faz uma defesa robusta da integridade do seu ministério. Vejam, irmãos, foram as mais diversas manifestações de perseguição que o nosso Cristo, os seus apóstolos sofreram, e ao longo da história, tantos outros homens piedosos, a exemplo do grande pré-reformador italiano Jerônimo Savonarola, que em sua congregação pregava com veemência, denunciando o pecado da sociedade em sua época, onde muitos que ouviam a sua pregação choravam quebrantados em arrependimento pelos seus pecados, e em consequência da sua pregação fiel e denúncia, ele é condenado pela Igreja Católica Romana, é enforcado e queimado.
Se falarmos de tantos outros mártires que não ficaram famosos, mas se tornaram mártires anônimos, que morreram e foram perseguidos, açoitados, injuriados, por conta da verdade de Deus. A perseguição à igreja, aos cristãos, é a expressão maior, segundo muitos estudiosos, a exemplo de Arthur W. Pink. Ele afirma que o martírio é a expressão mais palpável da maldade humana. Vou repetir, o martírio contra cristãos é a expressão mais palpável da maldade humana. É quando um ser humano decide matar outro ser humano porque este ama a Deus, porque este honra a Deus. Isso é uma realidade desde os primórdios, desde o primeiro homicídio. O primeiro homicídio doloso foi um martírio. Quando um irmão, Caim, tomado por ciúmes e inveja, porque o seu coração era ímpio, ele decide matar o seu irmão Abel, porque este adorava a Deus de modo agradável. E assim o foi ao longo da história. Dentro da própria teocracia judaica, vejam, irmãos, não se trata de governo necessariamente conservador ou liberal, e aqui eu digo uma vez mais, obviamente, se um governo, quanto mais ímpio e distante dos valores de Deus ele é, maior será a perseguição, maior será a hostilidade, indubitavelmente, mas não se restringe a isso, porque Israel era uma teocracia, e lembrem-se que Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, ele para, chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A maldade é o coração distante de Deus, a despeito da forma externa que estes homens apresentem. Mas aí, irmãos, em segundo lugar, além de a perseguição ser uma realidade incontestável para a vida daqueles que amam verdadeiramente a Deus, e a esse ponto você possa dizer: pastor, eu estou com medo, estou angustiado. Não precisa, porque em segundo lugar, Jesus nos mostra que a perseguição na vida daqueles que o amam traz consigo uma promessa gloriosa. A perseguição traz uma promessa gloriosa. Vejam, o texto nos diz que bem-aventurados são os perseguidos. Na primeira fala da bem-aventurança, no verso 10, ele diz: porque deles é o reino dos céus. E no versículo 12, quando ele repete a bem-aventurança, ele diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós temos histórias gloriosas na Escritura e também na história do povo de Deus, de homens que receberam livramentos extraordinários em meio à perseguição. Que nos diga a maravilhosa história de José, quando perseguido em sua integridade, em primeiro lugar pelos irmãos, depois pela mulher de Potifar, porque ele se mantém íntegro, ele é caluniado, lançado num cárcere, depois esquecido por aqueles homens, que ele interpreta os sonhos, mas ali Deus faz uma virada na vida dele e tira José do cárcere para se tornar o grande governador do Egito. Nós também temos o exemplo de Daniel, que é lançado na cova dos leões e Deus o livra. Temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são lançados na fornalha de fogo e Deus os livra. Mas nós também temos milhares e milhares de exemplos de homens que amavam a Deus, tanto quanto estes que foram livrados, e o Senhor não os livrou. Não os livrou. Mas observem, irmãos, a bem-aventurança, ou a verdadeira felicidade destes que estão perseguidos, não está na recompensa imediata de um tempo cronológico que se acaba, de uma glória que é transitória.
O Senhor diz que todo verdadeiro cristão que é perseguido deve exultar, porque deles é o reino dos céus, deles é o reino de Deus, que se manifesta e começa no tempo cronológico, mas se estende por toda a eternidade. Que diria o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão? Se você abrir por um instante em Atos, capítulo de número 7, veja só, Atos 7, versículo 54. Quando aquele homem se coloca diante dos religiosos em Jerusalém, dos políticos que estavam ali em suas paixões, vivendo uma vida de pecado, e ele faz uma exposição fiel de todo o evangelho, desde o Antigo Testamento, desde a família da aliança, e como Deus vem cumprindo a sua promessa no tempo, e denuncia o pecado destes homens. A conclusão é que no verso 54 o texto nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Uma pausa, você já viu alguém rilhar os dentes de raiva? Alguém já teve essa triste experiência? Rilhar os dentes enquanto estão dormindo, bruxismo, talvez alguns aqui tenham, mas rilhar dentes de raiva é uma expressão e uma magnitude de ódio que a maioria de nós que aqui estamos ou que assistimos nunca presenciamos, mas esse era o tamanho do ódio que esses homens tinham. E o texto nos diz, irmãos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, vamos ler juntos? Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Nós não precisamos, irmãos, temer a perseguição que já começa a se manifestar de um modo ainda superficial, mais intenso nas universidades, em toda a arrogância de uma pseudociência ateísta, que não aceita de modo nenhum a ideia de um Deus criador e soberano, mas que se derrama numa mídia também igualmente ateísta, relativista em sua moralidade, que não aceita ouvir os cristãos trazerem os seus absolutos. E o que vem acontecendo com muitos cristãos ao longo da história? Negociarem a verdade, abrirem mão da verdade. Alguns que foram fiéis, e diante da pressão de um mundo que odeia e que não suporta ser confrontado em seu pecado, eles se tornaram tímidos e deram um passo atrás, se tornaram tímidos e negociaram a verdade, porque amaram a sua própria vida, amaram o seu próprio conforto, amaram a aceitação dos homens, amaram os aplausos daqueles que estão aí fora e não se importam com Deus, que querem simplesmente terem o seu ego massageado por um Deus que supre as necessidades e ponto. Não, Ele nos colocou nesta terra como testemunhas. A palavra que vem da raiz martíria, de mártire, como aqueles que, com toda a autoridade, não dada por nós, mas dada pelo próprio Espírito Santo, pois foi Ele quem prometeu: eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir e nem contradizer todos que se colocarem contra, a ponto de alguns olharem para um grupo de pescadores que não tinham treinamento em escola rabínica, não eram oradores, não passaram por formação,
E quando os ouviram falar, disseram: certamente eles andaram com ele. Tem algo diferente. É a autoridade do Espírito que não os fazia retroceder, que os fizeram sofrer perseguição, mas de receberem a certeza de que há uma herança inacessível no céu, gloriosa e prometida para aqueles que confiam no Senhor. Se alegre, se alegre. Essa vida é transitória para todos, inclusive para aqueles que não amam a Deus. Mas Deus tem uma eternidade, vida abundante, eterna, como ouvimos e foi mencionado hoje pela manhã, num novo céu e nova terra, para todos aqueles que são súditos deste reino, e que amam a ética deste reino no mundo hostil. Deus te chamou para ser testemunha desta ética em tempos difíceis. Não tenha medo. Mas ao invés de medo, em terceiro e último lugar, essa perseguição que é uma realidade, essa perseguição que traz uma promessa para o futuro, também demanda uma postura no presente. Talvez você diga: tudo bem, pastor, eu sei que ela virá, eu sei que eu tenho uma glória eterna, mas e agora? No hoje, no meu presente, o que devo fazer? Você deve se alegrar, você deve exultar. Vejam, o Senhor disse no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A perseguição nos identifica com todos aqueles que foram fiéis, ora mais intensa, ora menos intensa, dependendo do nível de impiedade da sociedade onde nós estamos. Mas ela é uma característica inegociável. Então o Senhor diz: olha, alegrem-se, exultem, porque pertencemos a Cristo e fomos enviados por Ele neste mundo hostil. Ele disse que isso aconteceria, irmãos. Abra por um instante em João 17, já estamos próximos do fim. João 17, versículo 14, Evangelho de João 17, versículo 14, veja o que o Senhor diz, na oração sacerdotal, quando Ele ora pelos seus, pelos escolhidos. A partir do 13, Ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, e eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus orou por você, meu irmão, há 2000 anos. Ele orou não para que nós vivêssemos acovardados, amedrontados, temendo qualquer mudança ou qualquer perseguição, quer venha através de uma instituição abertamente religiosa, quer venha através de uma instituição política, quer venha através de cidadãos comuns, não importa, ela vem através de corações ímpios que odeiam a Deus. Mas ao invés de vivermos amedrontados, nós estamos seguros, porque o bendito Redentor, Criador de todas as coisas, Ele orou por você há 2000 anos atrás, como orou por Pedro, quando ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar contigo, para peneirar você como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que segurança, irmãos, que segurança nós temos em sabermos que não importa o que nos sobrevenha, não importa a magnitude das dores e dificuldades a nós, e principalmente os nossos filhos, os quais nós amamos tanto,
nós estamos guardados na mão do Onipotente, na mão ou nas mãos do bom pastor, que passa conosco pelos vales sombrios como a morte e nos leva às águas de descanso. Nós estamos guardados em Cristo Jesus e podemos desfrutar da sua paz, mesmo em tempos de angústia e incertezas. Não apenas paz, ele diz: regozijem-se. É uma alegria sobrenatural. Lembrem-se, Macários é ser afortunado. Por quê? Porque grande será a vossa recompensa nos céus. Em segundo lugar, por quê? Porque todos os homens que foram fiéis e íntegros e amaram a verdade, também sofreram hostilidade. Compreendendo isso, os apóstolos, quando foram levados ao sinédrio, interrogados pelos religiosos tomados de ódio, com um paralítico que é curado de nascença, e eles dizem: olha, o que aconteceu? Ele diz: olha, eu não sei, eu só sei que eu estou curado. E quando aqueles homens que para aquele paralítico disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo a quem eu sirvo, levanta-te e anda. E aquele homem salta, começa a andar, a glória de Deus se manifesta, a salvação se manifesta naquele coração, e eles intrepidamente pregam a verdade, confrontam o pecado. E aqueles religiosos esbofeteiam os apóstolos. Olha a reação deles, Atos 5:41. O texto nos diz: retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se, vamos ler juntos, regozijando-se por terem sido considerados de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Você acha que essa alegria é natural, meu irmão? Você acha que esses homens eram masoquistas? Certamente não. Mas Deus tem alegria soberana, gozo sobrenatural para a sua igreja em tempos de aflição. Não temamos o que possamos enfrentar. Essas perseguições, elas são locais, mas Jesus, em seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, disse que antes de vir o fim, virá uma tribulação como nunca houve antes e nunca haverá depois, e perseguirão a todos em todos os lugares, por causa do nome dele, e por causa dos eleitos, dos escolhidos. Esses dias serão abreviados. Deus irá abreviar, tornar este tempo de aflição mais curto. Mas ele faz uma promessa, e nós encerramos abrindo a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20. Veja qual é a promessa que ele faz, no último livro da Escritura. Apocalipse, capítulo de número 20. Depois de falar desta grande tribulação, quando Satanás estará solto, perseguindo a igreja. Depois disso, o verso de número 11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Juntos o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo.
Ou seja, quando tudo isso se completar, aquele que é rei, de quem nós somos súditos, e o reino que está em nossos corações e que os homens não reconhecem, e que hoje está à destra do Pai como nosso intercessor, ele virá não como advogado, ele virá como juiz de toda a terra, e ele julgará todos os homens de acordo com as suas obras, e todos os súditos, todos aqueles que não amaram a sua própria vida, mas viveram no presente com a esperança do futuro, receberão das suas próprias mãos a recompensa, ouvindo dos lábios do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que privilégio ouvir dos lábios do nosso bendito Cristo. Enquanto vida tivermos nessa terra de peregrinação, não tema, sinta-se privilegiado por ser ridicularizado na faculdade, no condomínio, na família estendida, por ser talvez açoitado e desprezado por muitos. Tenha gozo em seu coração. Essa é uma marca incontestável de quem verdadeiramente ama a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com vocês aqui e com vocês, meus irmãos, para que Deus nos dê a graça de cumprirmos o nosso profetismo, de não nos acovardarmos, pois bem disse o nosso mestre: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Em quem você espera? Neste mundo? Nas políticas humanas? Se desespere, meu irmão. Se é em Cristo, viva no mundo, faça valer os seus valores. Se você está na academia, se você está na vida pública, quer política, quer qualquer outro cargo, se você exerce qualquer função, faça valer os seus valores, como sal da terra e luz do mundo. Mas saibamos, o reino dele não é nessa configuração. Nós o aguardamos e certamente ele virá. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, honra, glória, louvores sejam dados a ti. Que privilégio, Senhor, que privilégio sermos escolhidos, improváveis como nós, como esses discípulos o foram, mas o Senhor nos dá a felicidade, a bem-aventurança de fazermos parte deste reino, e de sermos identificados por ti, de vivermos no mundo hostil, onde a glória do Senhor de alguma maneira pode ser percebida através de nós. Fortalece esses teus filhos que estão cansados de serem, ó Deus, ridicularizados, de serem caluniados, de servirem de motivo de chacota para os homens, que eles recebam, que todos nós recebamos em nossos corações um pouco da alegria soberana, a alegria que fez aqueles homens dançarem e passearem numa fornalha ardente, a mesma alegria que fez os discípulos saírem saltando do sinédrio, porque foram achados dignos de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor. A alegria da certeza de que um dia nós estaremos e reinaremos contigo, e todos os que te desprezam serão julgados e sofrerão a vergonha eterna, o vexame eterno, o fogo eterno do inferno, porque não honraram e não confessaram a Cristo como Senhor das suas vidas. Ó Deus, renova essa esperança, e como falamos hoje pela manhã, nós falamos agora: Maranata, vem Senhor, que o teu reino venha sobre as nossas vidas, e que nós possamos nos oferecer como sacrifícios vivos,
santo e agradáveis ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós te bendizemos em nome para a glória de Jesus. Amém.